vamos falar sobre algumas funções matemáticas que a linguagem C disponibiliza para a gente. Já aprendemos que a biblioteca stdio traz algumas funções como printf e scanf. Já utilizamos também a biblioteca math.h para usar a função sqrt, que é a raiz quadrada. E nesse vídeo vamos apresentar mais uma biblioteca, a stdlib, que tem algumas funções matemáticas interessantes, além de algumas outras que vamos ver em outros vídeos. Primeiro vamos falar sobre algumas funções para matemática infinita, para trabalhar com números inteiros, ou que tenha resultados inteiros. A primeira dela é a função módulo, que é simplesmente a função ABS. Por exemplo, ABS de menos 1 é 1, o módulo de menos 1 é 1. A função ABS ela não está na biblioteca math.h, ela está na biblioteca stdlib. Nós temos também a função LABS, que seria um módulo de longs. Vamos fazer um módulo de variáveis do tipo long. Por exemplo, o módulo de menos 16 zilhões é mais 16 zilhões. Continuando, nós temos o módulo, esse sim na biblioteca math.h, chamada FABS, que é o módulo de doubles, módulo de pontos flutuantes. Também a mesma função matemática. Se for positivo, permanece o valor, se for negativo, inverte o sinal. Aqui, o módulo de menos 0.001 é mais 0.001. E aí nós temos a função teto, a função ceiling, bem abreviada na forma de ceil, que é uma função que é o arredondamento para cima. Então, por exemplo, 1.001 arredondado para cima dá 2. Essa é a função teto. E temos a função piso, a função floor, que é o arredondamento sempre para baixo. Então, por exemplo, 1.999 arredondado para baixo dá 1. E nós temos a função fmod. Essa função fmod é o resto da divisão, mas com operandos não inteiros. Você já deve ter percebido que o operador percentual funciona apenas com operandos inteiros. Caso você queira tirar o resto da divisão entre operandos não inteiros, você deve usar a função fmod. Por exemplo, temos aqui o resto da divisão de 11.5 por 3.3. Esse resto da divisão é 1.6. Porque 3.3 vezes 3 dá 9.9, que para 11.5 falta 1.6. Agora as constantes. A biblioteca math.h possui várias constantes. As principais são a constante ME, que é a base neperiana, que é essa constante aqui, 2.71, 82, etc. E o número π, 3.14, 15, 92, etc. Para agilizar algumas contas, a math.h também já traz π dividido por 2, π dividido por 4, 1 sobre π, traz também raiz de 2, logaritmo de 10, algumas constantes para utilizar alguns cálculos, mas os mais utilizados são a base neperiana e o π. Agora vamos falar sobre as principais funções trigonométricas. Nesse exemplo aqui, eu estou declarando uma variável a, que vai receber 45 graus. Acontece que todas as funções trigonométricas da linguagem C são em radianos, então nós temos que converter para graus. Então aqui 45 convertendo para graus, nós multiplicamos pelo π, já usando a constante que é fornecida pela biblioteca, e dividimos por 180. E aí nós temos as funções trigonométricas que estamos habituados. A função seno, a função cosseno, a função tangente, dá 1, tangente de 45 dá 1. As funções arcosseno, que é a inversa do seno, onde você passa o valor e ele vai dar o ângulo, claro que o ângulo é em radianos. Função arcocosseno, que é a função inversa do cosseno, você passa o valor do cosseno e ele vai te dar o ângulo em radianos. A arcotangente, aqui na forma de atan, que é a inversa do tangente, você passa o valor da tangente, ela vai te dar o ângulo. E outra função bastante hoje que a gente está trabalhando com geometria analítica é a arcotangente 2. A arcotangente 2 é a arcotangente onde nós passamos os valores dos catetos e não a razão entre eles. Então aqui nós temos um cateto 10, outro cateto 5 e ele vai dar o ângulo entre os dois catetos. Tudo sempre em radianos. E agora as funções exponenciais. As principais funções exponenciais é a raiz quadrada, que já aprendemos. Aqui, a raiz quadrada de 10.
A função de potenciação, a função POL, onde recebe dois parâmetros e faz o primeiro elevado ao segundo. No caso aqui eu estou calculando 2 elevado a 3. Percebam que esses dois parâmetros não necessariamente são inteiros. Então eu posso fazer, por exemplo, 2 elevado a 3,5. Ou se eu quiser calcular a raiz cúbica, eu posso fazer 1 dividido por 3. Tem que tomar cuidado para não realizar a divisão inteira. Então, aqui 1.0 dividido por 3. Aqui eu vou calcular a raiz cúbica de 2. Vai dar 1.2599 aproximadamente. Temos a função exponencial, que é o que? A base neperiana elevada ao número que você colocar aqui. Claro que também aqui, esse valor não precisa ser o número inteiro. Pode ser, por exemplo, um valor fracionado. Elevado a 2.8 é igual a 17.28 ou alguma coisa. Temos o log, que corresponde à função ln, na função logaritmo da base neperiana. Aqui o log de 1 é 0, o log de 2 é 0.69, isso na base neperiana, e nós temos o logaritmo na base 10. Caso que log 10. Log 10 de 1 é 0, log de 10 na base 10 vai dar 1, log de 100 na base 10 é para dar 2. Então essas são as principais funções matemáticas que a linguagem C disponibiliza nativamente.